Olá, nação alvinegra, aqui é o Corim, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, ontem o Vanderlei Luxemburgo na partida contra o Fortaleza, ele não relacionou o Duqueiroz, o Cantillo, o Barleta, principalmente em si o Duqueiroz ele não colocou porque ele simplesmente disse que o jogador como ele já foi vendido do Zenit, ele não estaria com a cabeça no Corinthians e que também por ter vendido ele não ia correr o risco de novo, como anos atrás, de perder um jogador vendido. E porque o que aconteceu? Muitos anos atrás teve um jogador dele, Luizão, que tinha sido vendido por milhões, foi 10 milhões, e aí ele colocou a campo. Só que o jogador já tinha sido vendido e ele se contundiu, então aí o time que havia comprado, ele simplesmente desistiu da compra. Então, querendo ou não, o clube acabou ficando com prejuízo e o Luxemburgo ficou como o grande culpado disso, por ter escalado. Então ele não queria correr esse risco. Então ele basicamente explicou, né, na coletiva isso. E simplesmente aí perguntaram para ele o porquê dos outros dois jogadores, né, o Cantillo e o Barleta, não estarem em campo ou relacionados. Ele disse por opção técnica ele não colocou, e que assim que treinasse mais e tal, assim basicamente dessa forma ele voltaria a relacionar, que para aquele jogo não iria servir. Eu acho que ele tá certo. Eu acho que ele tem que colocar em campo quem está bem. Quem não está, treina mais um pouco. E é o que ele falou que ia fazer isso com a base. O problema é que igual o Duqueiroz. O Duqueiroz mesmo, ele foi relacionado na compra. Foi ele, o Robert Renan e o Mantuan. Os três foram colocados na compra do Yuri Alberto. E assim, para mim foi muita burrice isso, a forma, né, de moeda de troca. E acho que só o Robert Renan já era o mesmo patamar do que o Yuri Alberto. Eu acho que era até mais, para falar a verdade, porque o Robert Renan, como zagueiro, ele tá estourando lá, né, nesse exato momento, e mais uma vez a nossa diretoria foi incompetente, mas enfim. Aí ele fez isso. O Duqueiroz, a gente tinha praticamente o que? 90% do atleta. Vendeu, né? Foi uma das trocas. O Mantuan a gente tem 30%. E que ele mesmo acabou de ser campeão aí tempos atrás, umas semanas atrás, e pelo Zenit, e simplesmente ele teria que voltar, né? O empréstimo dele no Zenit vai acabar agora no meio do ano, e ele já está praticamente já descartando a volta, por ele fazer um bom papel lá, ter desempenhado bem, e até um dos gols do título foi passe dele, assistência dele. Então raramente, é muito difícil ele voltar, né? E ele era um baita de um jogador pro Corinthians, que ele está necessitando. Corinthians! Vamos falar dos três jovens da base que ontem jogaram muito bem, né? Primeira vez de titular os três juntos. O Murilo, Pedro e o Matheus Araújo. Jogaram muito bem. O melhor realmente foi o zagueiro Murilo,
Ele jogou muito bem e tanto na bola aérea quanto defensivamente ele caçou todos os atacantes. Ele foi muito bem na defesa, né? E realmente ele vai tomar essa titularidade na zaga e vai ficar junto com o Gil. E se de repente o Caetano também jogar, né? O Luxemburgo ele gosta muito também do Caetano, porque ele fala que o jogador, ele, como zagueiro, ele sabe sair, sabe dar um passe excelente, e ele gosta muito disso. Mas enfim, os três foram bons. E só o Pedro que não desempenhou tanto futebol. O Matheus Araújo jogou muito bem também. Teve um tempo que ele ficou meio apagado no jogo, mas assim, enfim, ele jogou bem. E o Biro também, quando entrou, né, jogou muito bem também. Então assim, o Corinthians está bem servido de jovens, né? E é bem capaz deles pegarem a titularidade realmente. O Yuri Alberto, né, fez o gol depois, desde 4 de março, ele do gol ainda em cima do Santo André, que ele não marcava. Então, tipo, faz bastante tempo. Ele entrou no segundo, ele ficou no banco, né? Entrou no segundo, basicamente o Pedro entrou no lugar dele. Aí ele entrou no segundo tempo e foi lá e conseguiu marcar o gol da vitória. Jogou muito bem antes até do gol. Ele fez ele tinha feito um passe pro Roger Guedes ainda, que desperdiçou, né? Então é assim. E eu acho que foi bom o banco para alertar ele, né? E ele voltar também a jogar bola, porque ele não estava jogando. Então isso aí foi... Ele até falou que não tinha gostado, porque no Del Valle mesmo, contra o Del Valle, ele achou que havia jogado bem. Só que mesmo assim ainda o Vanderlei Luxemburgo optou no segundo tempo de tirar ele e tal. Ele não gostou, ficou chateado e tal. É normal, né? Mas o Vanderlei Luxemburgo também sabe o que fazia, né? Tanto isso é verdade, ele sabia o que estava fazendo, que agora no outro jogo ele saiu do banco e acabou decidindo. Então, para você ver como mudou, querendo ou não, mudou, né? Você mexe com o brilho do jogador. Mas enfim, aí teve o jogo e tal, a gente empatou. O Corinthians teve uma grande evolução, gostei do Corinthians. E o próximo jogo vai ser contra o Botafogo aí. Vamos com tudo pra cima dos caras, né? No meio da semana, na quinta-feira, contra o Botafogo lá no Rio. E vocês ficam aí com a coletiva. Agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui! Vanderlei, boa noite. Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. Sei que talvez não seja o resultado que você mais gostaria, mas é um empate importante contra o Fortaleza. Mas o que mais se tem falado é a ausência de alguns jogadores, como o próprio Duqueiroz, o Barleta, Júnior Moraes. Quem? E a ausência de alguns jogadores que não foram relacionados para a partida de hoje. Queria que você falasse sobre a ausência do Barleta, também do Duqueiroz, do Júnior Moraes, jogadores que não estiveram na partida hoje. Se eles não estiveram aqui é porque eles não eram para estar aqui. Eu optei por outros. Isso faz parte dentro do... Eu tenho tantos jogadores, né? E a opção foi por outros jogadores, né? Então eu prefiro muito mais falar do que estão aqui do que falar dos que não foram. Só para te falar sobre o Duqueiroz, ele não é mais jogador nosso. Se eu botar ele, você vai me dar porrada se ele se machucar. Vai falar assim, esse Luxemburgo é responsável, colocou o jogador, daqui a um mês ele vai embora, quebrou a perna, machucou, que nem o Luizão lá atrás contra o Borussia, que ele se machucou. E eu falei que não era para ele jogar, e ele jogou e perdemos 10 milhões de dólares. Essa pergunta que você faria o contrário se eu colocasse ele para jogar, tomasse uma porrada e falar, pô, o Luxemburgo é responsável. Então eu prefiro que ele vá cuidar da vida, ele não está mais com a cabeça aqui, ele vai buscar um outro espaço, outro lugar, e a gente vai colocar os jogadores que eles possam estar com a cabeça aqui. Só vou falar do Queiroz porque é uma coisa que... Agora os outros, cara,
Não tem por que eu falar dos caras que não vieram para cá, tem que falar dos caras que estão aqui. O Fortaleza tem um time muito bem organizado, já está com treinadores na 3ª temporada, contrata jogadores de acordo com o que ele precisa para a sua equipe, e é uma equipe que todo mundo está encantado de ver jogar aí, porque é um time bom, é um time muito bom. E nós conseguimos deixar ele dominar a bola. O que eles queriam? Que nós fôssemos marcar ele sob pressão no campo deles, para poder encontrar espaço para velocidade, tanto do lado direito como do lado esquerdo, que são jogadores velozes. Ele trocou um jogador, assim, o Pochettino, que joga naturalmente com o Thiago, já não jogou hoje porque ele quis deixar o meio-campo dele mais consistente, que ele sabia que a gente ia ter um meio-campo mais consistente. Então, quer dizer, já houve uma preocupação do adversário com a gente. E o time se manteve equilibrado no primeiro tempo. Depois, em função do resultado e da busca de querer uma conquista, vai se desorganizando naturalmente. As mudanças vão acontecendo, então não tem é muito pouco tempo para que você consiga entrosar tudo ao mesmo tempo, né? É que aconteceram coisas boas. Já aconteceram coisas boas mesmo, sabe? Porque a bola hoje já bateu na trave, não entrou. A bola hoje já o cara já fez o gol, estava impedido, voltou. Quer dizer, aí depois nós saímos atrás, conseguimos empatar e tivemos chance de poder virar o jogo. Então aconteceram coisas boas, eu vou me ater mais a essas coisas boas do que as coisas ruins que eu observei, que aconteceram, né? Mas eu prefiro me ater mais a coisas boas que aconteceram dentro do jogo. Hoje, com a atuação do Biro, você estuda a possibilidade de pedir a desconvocação do Biro da seleção sub-20? Não sei se há essa possibilidade. Acho difícil, porque ele é titular da equipe, né? Um jogador que a seleção conta bastante com ele. É que eu acho que foi no treinamento, de quando foi essa semana que nós treinamos lá com os reservas contra os juniores, e ele é um jogador, rapaz, interessantíssimo, um jogador que tanto joga por dentro como por fora, na esquerda e na direita, por fora, na esquerda e na direita. E com uma coisa, primeira jogada que ele fez, ele limpou, quebrou linhas. Isso é fundamental no futebol, quebrar linhas, né? E depois, quando eu passei ele para dentro, ele deu um tapa, que ele achou o Roger de primeira, que é jogador que sabe jogar bola, né? Eu cheguei agora, se eu tivesse chegado um pouquinho antes, eu ia pedir para que ele não fosse, porque o Hendrick não foi, né? Então acho que o jogador que nós precisamos de colocar como mercado de futebol, valorização da base, e para a equipe que precisa de um jogador talentoso como ele, né? Eu teria pedido para que ele ficasse aqui. Ele e o Pedro são jogadores importantes. Nós estamos fazendo um processo de renovação, na oportunidade para os jovens. Eu gosto muito disso. E jogadores com a cara, com a marca do Corinthians, né? Isso é muito importante. Ele é um jogador diferente, é um jogador que vai dar muitas alegrias ao Corinthians. Agora, te precisar quando que nós vamos começar, é meio complicado, né? Nós já começamos. Pegar o jogo passado para cá, já melhoramos. Agora, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. A minha projeção com os jogadores foi que nós temos elenco, jogadores que ganharam campeonatos importantes aqui, jovens, talentosos, que podem melhorar. Você vê que são jogadores que mostraram que o Matheus é um jogador leve, o Fausto é um bom jogador, o Biro mostrou, o Pedro é muito jovem. Então nós temos um atacante como o Yuri, como o próprio Roger, são dois atacantes que você vai ver no futebol brasileiro. Quem tem uma dupla como o Roger e o Yuri, né? O Yuri não tá fazendo gol, mas daqui a pouco a bola começa a entrar. Então eu vou fazer uma projeção, eu acho que nós vamos chegar, mas não dá para eu te precisar. Cara, tu vai ver, vamos junto comigo, lá na frente você me pergunta isso aí, beleza? E com você, pela terceira vez seguida, Gil e Murilo é a zaga do Corinthians. Queria saber de você se dá para afirmar hoje em dia que essa é a dupla de zaga titular do Corinthians. Ali a gente vai ver, né? Porque o Júnior é um garoto também, né? Jogando domingo, quarto domingo, quarto domingo, né? Então viagem, né? De repente, então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Mas eles cresceram. E o Murilo é um jogador rápido, zagueiro que consegue ter uma recuperação de uma bola que ele está meio mal posicionado, ele consegue superar com a parte física. Eu gosto muito de zagueiro rápido. E nós temos mais o Balduena e temos um zagueiro que eu gostei muito, que é o Bruno. O Bruno é muito bom zagueiro. Eu gosto muito do zagueiro uruguai. O zagueiro uruguai, ele tem uma coisa diferente, não sei porquê, mas o Uruguai tem uma coisa de zagueiro diferente. E temos um menino que eu gostei muito, que eu tentei contratar, o Caetano, quando ele estava no CRB, eu joguei com o Vasco e o CRB, ele foi um jogador que tem um passe também que desequilibra todo o time adversário por trás, com uma bola longa, com um passe preciso. E, então acho que a gente tem ali uma zaga que a gente pode ir revezando para dar jogo para eles, né? De repente vou jogar com 3, de repente eu posso fazer 3 jogadores e colocar o Murilo mais de lateral.
Porque ele tem velocidade para jogar de lateral e fazer o terceiro zagueiro pelo lado do campo, né? Então, são possibilidades boas, né, que nós temos isso. Nós temos muita coisa para melhorar. Se falar depois de empate em casa, que nós estamos já no ideal, não, tem muita coisa para melhorar, muita coisa pra melhorar. Mas houve um progresso, isso é que é importante. Você vê que um progresso não é só no jogar futebol, não. Tem certas coisas que elas são invisíveis para a parte externa, mas para a gente elas são importantes, né? É uma nuvem negra, uma coisa muito... Né? E nós conseguimos tirar essa nuvem e estamos começando a ter um ambiente mais leve, mais tranquilo, mais com sorriso, né? Com as coisas boas acontecendo, do que aquela coisa só pancada, só porrada, né? Então isso é muito importante para você poder chegar com tranquilidade, poder fluir. Quando você está leve, você consegue fluir muito mais. Quando está tudo pesado, é meio complicado. Então nós estamos começando, através do trabalho, a seriedade, do comprometimento, aí está começando a criar uma situação em que ela é muito importante para o resultado final do trabalho, que são as vitórias chegarem e os objetivos nossos chegarem.